E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e na aula de hoje nós vamos apresentar a definição de função inversa. Isso é um assunto que é anterior, tá? E vai ser muito usado quando nós estivermos estudando a função logarítmica propriamente dita. Então, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema. Ai, faz um tempinho que eu estudei função logarítmica, não estou lembrando, ela está falando de função inversa. E agora, e as outras aulas, o que é que eu faço? Calma, calma, vai lá no Instagram, no YouTube. No YouTube você vai encontrar todas as aulas gravadas, você pode assistir quantas vezes você quiser, dar o pause, tirar sua dúvida, assistir várias vezes, tá? Até garantir que você compreendeu o assunto, tá? Tá tudo lá bonitinho, separadinho, organizadinho, tudo à sua disposição, certo? Então, para que a gente fale de função inversa, obviamente, eu vou apresentar uma situação contextualizada para você, tá? Para você entender como é que essa função inversa aparece. Depois nós vamos ver o exemplo, né? Depois nós vamos ver o conceito e na sequência o exemplo, tá? Então essa parte de função inversa, ela é importantíssima para o nosso estudo de função logarítmica. Perceba que, se você for lá nas aulas anteriores, você vai constatar que, para a gente falar de função logarítmica, nós começamos falando de logaritmo, tá? Nós vimos vários e vários exemplos dentro do logaritmo. Nós vimos também as consequências da definição do logaritmo. Nós vimos as propriedades operatórias dos logaritmos. Nós estudamos mais exercícios resolvidos, tá? E, na sequência, nós falamos de mudança de base, tá bom? Lembrando também que nós associamos equações exponenciais com logaritmos, ou seja, em exercícios onde nós tínhamos as equações exponenciais, eles foram resolvidos através do logaritmo. Então, a coisa está muito associada com a outra, tá? Por isso, eu digo sempre, calma, atenção, faz bastante exercício para você não ter dúvida e garantir que você aprendeu tudinho, tá bom? Vamos falar agora de função inversa. Como eu disse para você, vamos começar com uma situação contextualizada. Para essa situação, nós temos o seguinte, tá? Antes do estudo, né, eu preciso falar de função inversa, acabei de falar isso para vocês. E aqui eu estou relacionando a medida do lado de um quadrado com o seu perímetro. E, obviamente, bem aqui, quando eu faço essa associação, eu tenho duas funções bijetivas, tá? Uma é a que associa a medida do lado com o perímetro, ou seja, o P do L é 4 vezes L. A outra é que a cada valor do perímetro eu tenho associado a medida do lado, porque lado e perímetro são coisas, né, muito próximas. Então, lado de P vai ser o P dividido por 4. E aqui, obviamente, eu estou calculando com base no quadrado, tá? De lado L, certo? Aqui, atenção, tem muita informação importante aqui, tá? Eu estou chamando de f de g as funções, né, que eu acabei de definir, certo? E eu estou analisando algumas medidas de lado, tá? Então, f de a em b, definida por f de x é igual a 4 vezes x, e estou inicialmente com x igual a 1, a 2, a 2,5, a 3, a 7. Aqui, repito, são alguns exemplos, tá bom? Então, quando o lado é 1, quando o x é 1, o f de x é 4, ou seja, 4 vezes 1, 4. Quando o lado é 2, quando x é 2, o f do 2 é 4 vezes 2, que dá 8. Então, perceba que eu estou todo o tempo associando aqui com as setinhas, tá? Se, porventura, esse lado for 2,5, 2,5 vezes 4, 10, tá? Se, porventura, esse lado for 3, 3 vezes 4, 12. Se o lado for 7, 7 vezes 4, 28. Então, com base nesses dois conjuntos aqui que foram definidos, o conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 2,5, 3 e 7, e o conjunto B, que tem os elementos 4, 8, 10, 12 e 28, bem aqui eu consigo associar esses dois conjuntos através da lei de formação da função f. E essa f é definida por f de x é igual a 4 vezes x.
Lembra que eu estou me tratando todo o tempo com medida do lado e perímetro associado, tá? Nesse exemplo aqui, deste lado, eu tenho o domínio da função, tá? O conjunto de partida é formado pelos elementos 1, 2, 2,5, 3 e 7. Eu tenho também a imagem da função, que é o conjunto de chegada, os elementos que estão associados através da função. Então, isso para nós é 4, 8, 10, 12 e 28, tá? Guardei essa informação, esse é o primeiro conjunto. Ainda, a primeira função, ainda com os mesmos conjuntos, agora eu estou fazendo uma inversão, tá? A minha função G, ela vai de B em A, do conjunto B no conjunto A, certo? E ela é definida por G de x é igual a x dividido por 4. Perceba que eu estou trabalhando com os mesmos conjuntos A e B, só que agora, enquanto F ia de A em B, a G vai de B em A. E a função também, ela está definida de uma outra forma. F era 4x, G é x dividido por 4, tá? O que é que mudou aqui? Mudou o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Na verdade, foi invertido, tá? Então, bem aqui nesse caso, na hora que eu calculo o G do 4, é porque eu estou fazendo 4 dividido por 4, que dá 1. Então, a imagem do 4 pela função G é 1. Vamos calcular agora o G do 8. G do 8 é 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então, eu também tenho associado aí o 8 ao 2. Calculando o G do 10. O G do 10 é 10 dividido por 4. E 10 dividido por 4 dá 2,5. Então, já tem essa associação aí, do 10 indo no 2,5. Calculando o G do 12. G do 12 é 12 dividido por 4, resposta 3. Então, o 12 vai no 3. Perceba que todo o tempo essa análise que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou trabalhando nesse segundo diagrama, tá? E estou calculando informação a informação, elemento a elemento do conjunto dado, do conjunto de partida. Por que é conjunto de partida mesmo? Porque é dele que saem as setas. Natural chamar ele de conjunto de partida, tá? E o outro conjunto? Bom, se a seta sai, ela vai chegar em algum lugar, né? Então, duvido. Ela chegou, conjunto de chegada, tá bom? Então, é essa associação que eu quero sempre que você lembre, essa terminologia que tem, tá? Na teoria dos conjuntos. Paramos no G do 12, né? Acabamos de calcular o G do 12, 12 dividido por 4, 3. Então, 12 foi no 3. Agora, eu quero calcular o G do 28. O G do 28, na verdade, é 28 dividido por 4, e isso tem como resposta o 7. Ou seja, o 28 está indo lá no 7. Não é apenas uma inversão na posição dos conjuntos. Olha o termo que eu usei. Eu não estou apenas invertendo. Eu tenho duas funções que elas são muito próximas. E isso, né? Ah, tá. Faltou eu mencionar o domínio da função G e a imagem da função G. O domínio da função G, conjunto de partida, é formado pelos elementos 4, 8, 10, 12 e 28. A imagem da função G é o conjunto de chegada com os elementos associados, tá? Não é simplesmente o conjunto de chegada, não. Porque poderia acontecer de ter um elemento aqui nesse conjunto que não tivesse associado pela função. Aí já seria um outro nome, era o conjunto do contradomínio, tá? Então, o conjunto imagem, ele é formado por todos os elementos que participam da função, ou seja, todos os elementos que são atingidos pela flecha, tá bom? Então, ele é formado pelos números pelos elementos 1, 2, 2,5, 3 e 7. Agora sim, bem aqui, eu tenho, né, o domínio da função f igual à imagem da função g. Eu tenho também que o domínio da função g é igual à imagem da função f. E isso me permite perceber, constatar que eu tenho funções chamadas de bijetivas. Nesse caso, em situações desse tipo, a gente afirma que se trata de funções inversas. Olha o que eu disse lá atrás. Não é simplesmente inverter o conjunto, mas eu acabo percebendo que tem uma associação muito forte entre essas duas funções que foram dadas. Perceba, f de x é 4 vezes x.
g de x é x dividido por 4. E lembra da situação? Lembra que eu estou calculando, associando a medida do lado ao perímetro e associando o perímetro à medida do lado? Então, são coisas muito próximas, que não é simplesmente a questão, eu vou inverter para ver como fica. Não, tem todo um cálculo por trás que justifica a afirmação de se tratar de funções inversas. Isso é função inversa, tá? A função inversa, ela tem uma representação própria, tá? Quando eu falo de inversa, é porque se eu tenho f, a inversa de f é f elevado a menos 1. Nesse caso aqui, para o problema, para a situação que nós apresentamos desde o começo da nossa aula, eu tenho f de a em b, sendo dada por f de x é igual a 4x, e a inversa dela, a f a menos 1, que é de b em a, sendo dada por x dividido por 4. Aqui, mais uma vez, eu chamo a sua atenção, porque essa escrita é importantíssima, tá? E você vai acabar percebendo que se você não alterar as informações, você não está escrevendo a mesma coisa. Olha como está posto. F é de A em B. Se eu tenho a inversa de F, eu não vou poder colocar de A em B, tá? Eu tenho que colocar certinho do B em A. Por quê? Porque está invertendo, eu estou voltando, tá bom? Então, é importante você prestar atenção nesses detalhes para que você não cometa nenhum erro e acabe dando a resposta também incorreta, tá? Observa aqui que também tem uma coisa muito próxima. F de x é 4x. Se aqui está multiplicando, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Se está multiplicando por 4, lá eu faço a divisão também pelo 4. Então, gente, são detalhes, são coisas poucas que você tem que estar super atento para não errar no registro, tá? Então, inversa tem aquela ideia, tem a ida e tem a volta, tá? Então, se f é de A em B, a inversa é de B em A. Se aqui eu tenho, para esse exemplo, obviamente, tá? Eu tenho um produto, a inversa vai ser a divisão. Pronto, gente. Atenção, detalhe, muita calma e está tudo certo. Você vai conseguir. Não vai ter dúvida nenhuma, também não vai errar nenhuma questão quando você estiver trabalhando com a função inversa. Tá bom, gente? Vamos continuar. Agora sim, nós vamos apresentar para você o conceito de função inversa, porque pela situação que foi dada, já deu para você perceber como é que funciona a ideia de função inversa. Vamos para o conceito. Dada uma função f de a e b, bijetiva, denominamos função inversa de f a função g de b em a, perceba, f de a em b, g de b em a, tá? Tal que, se f de a é igual a b, então o g de b vai ser a, tá? Com o azinho pertencente ao conjunto A e o bzinho pertencente ao conjunto B. Eu posso dizer isso também de uma outra forma. Olha a outra forma. A função g de b em a é a inversa da função f de a em b, sempre que g de f de x é igual a x, f de g de x é igual a y, e lembre que o azinho pertence ao conjunto A e o bzinho pertence ao conjunto B. Pronto, aqui eu tenho mostrado para vocês duas formas de conceituar a chamada função inversa. E aí, lembra, sempre fazendo aquela associação, tenha calma, paciência, faça bastante exercício, veja bastante formas em que isso aparece, se apresenta, tá? Vamos ver aqui, de forma geral. Lembra que lá nos diagramas anteriores eu tinha o conjunto de partida e o conjunto de chegada e estava a coisa separada. Aqui está tudo junto agora, tá? Então, vamos fazer a análise direitinho para não ficar com dúvida. Então, de forma geral, quando f é objetiva, ocorre o que está posto no gráfico. Eu tenho a função a com o elemento x, a função f, que me dá um y. Esse y, na verdade, é a imagem do x através da função f, ou seja, saiu de A, chegou em B. Tá? Eu estou fazendo a análise de A para B. Então, a setinha é a de cima, pela função f. E eu tenho também, tá, a g, que é a f a menos 1, que faz o caminho contrário, tá? Eu tenho f de x, que é a mesma coisa de y, e a imagem de y, pela função g,
é o x, tá? Calma que não vai ficar confuso. Bem aqui, ó, g de y é igual a x, que é a setinha de volta, certo? E eu também posso, ao invés de usar o g de y, eu posso escrever como f a menos 1 de y. E isso continua sendo o número x. Gente, aqui, calma e atenção. Repito, função inversa, você só vai fazer essa associação, tá? Acompanha comigo. Com g de b em A, tá? G é a função que vai do conjunto B no conjunto A, sendo a inversa da função f, que vai do conjunto A ao conjunto B, no conjunto B, sempre que g de y é igual a g de f de x, e isso resulta em x, para todo x pertencente a A. Tem também o f de g de y, que é igual ao y, para todo y pertencente ao B. Gente, repito, calma, atenção. Você vai ver em muitos materiais por aí, em muitos livros, inclusive, que quando a gente fala de função inversa, tem inclusive o cálculo para você determinar a função inversa. Aqui, o nosso objetivo é passar para você a ideia de função inversa, o conceito de função inversa. Por que disso? Porque lembra que a gente está trabalhando com quem? Nós estamos trabalhando com a logarítmica. Para nós falarmos de função logarítmica, nós seguimos toda uma sequência. E essa sequência, inicialmente, nós definimos o logaritmo, tá? O logaritmo, com a definição dele, vieram as consequências da definição, ou propriedades exclusivas dos logaritmos. Depois disso, nós vimos também exemplos e tudo, e nós trabalhamos as chamadas propriedades operatórias. Para as propriedades operatórias, você estudou o logaritmo do produto, você estudou o logaritmo do quociente e você também estudou o logaritmo da potência. Além disso, você viu os chamados logaritmos decimais e a mudança de base, tá? Então, tudo isso está seguindo uma sequência com um objetivo. Qual é o objetivo? Quando nós estivermos falando exclusivamente de função logarítmica, todos esses conceitos já estão muito claros na sua mente. Tá? E é por isso a necessidade da gente estar fazendo cada aulazinha separadinha, com tudo explicadinho, para que você não fique com dúvida. E quando você estiver estudando a função logarítmica, que é uma ampliação desse logaritmo, um conjunto de informações, né? Então você não vai ter dificuldade nenhuma. E aqui nós estamos a caminho, né, de chegar nesse conceito maior que é o de função logarítmica. Para isso eu preciso mostrar para você a ideia de função inversa. Se você lembrar, antes de nós começarmos o nosso estudo de função logarítmica, nós estudamos a função exponencial e também teve toda uma sequência, todo um raciocínio construído para chegar na definição de função exponencial. E aí eu já te adianto que a necessidade de nós estudarmos a função inversa é para que você consiga enxergar com mais facilidade a relação entre a função logarítmica e a função exponencial, tendo em vista que você estudou, inclusive em aulas anteriores, dá o pause aí e vai lá na aula, tá? Que está gravada, a aplicação do logaritmo no cálculo das equações, as equações exponenciais, tá? Então, não é para ter mistério nenhum, você está percebendo que todo tempo tem uma associação. Perceba também que até pela definição de logaritmo, a definição de logaritmo ele parte do raciocínio das potências. E as potências, quando aparece variável no expoente, virou função exponencial. Então, está tudo muito próximo, tudo muito relacionado, gente. Tá? Então, é para você não ter dúvida mesmo. É para você ficar super tranquilo. E eu digo e repito, sempre, gente, sempre, sempre, sempre. Tem toda essa informação gravadinha lá no canal do YouTube. Tá tudo lá, certo? Então, dá o pause, está com dúvida? Ah, eu não entendi, vou assistir mais umas 2 ou 3 vezes essa aula aqui para ver se entra no meu juízo. Vai entrar, tenho certeza. Tá? Você vai conseguir compreender, você não vai ficar com dúvida nenhuma. Vai lá, acessa lá no YouTube, tem lá a plataforma Gonçalves Dias, está separado por série, gente. Está certinho lá, tem uma parte que é exclusiva para os conteúdos de primeira série, assim como das outras aulas, conteúdo de segunda série e conteúdo de terceira série. Lá, na parte da primeira série,
Tem todas as aulas desde o começo, tudo, todo o conteúdo da primeira série está tudo lá. E dentre eles tem tudo lá de função exponencial e tem todo o começo da nossa aula de logarítmica, tá? Então, estuda, treina e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. A gente fica por aqui nessa nossa aula de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!